série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 2, então abram por gentileza a apostila de vocês na página 5, que é a página em que vocês encontram o conteúdo da aula de hoje, ok? Bem, no capítulo 2 nós estamos discutindo, estamos conversando sobre os primeiros registros da literatura portuguesa. E nós vimos que esses registros datam ali da era medieval, tá? No entanto, no primeiro texto, no texto introdutório do capítulo, se não me engano, página 4, nós vimos que esses registros se dividem, esses registros da era medieval, se dividem em duas fases, tá? A primeira delas nós já vimos e já estudamos, que é o trovadorismo. E a segunda corresponde à literatura historiográfica e ao teatro, assunto da aula de hoje. Bem, começando pelo teatro português, é muito importante destacar a obra de Gil Vicente, que é considerado o pai do teatro português, tá? As suas peças eram de caráter popular, possuíam um forte teor satírico, tá? E nas suas obras mais emblemáticas, há uma crítica aos costumes da sociedade portuguesa, tá? Então era muito comum, Gil Vicente escreveu, o Alto da Barca do Inferno, o Alto das Índias, tá? E nas suas obras, ele conseguia, tecer um fiel retrato da sua época, da sociedade portuguesa naquela época e de todas as questões éticas, morais daquela sociedade, tá? Então, além desse caráter satírico, tá, o conteúdo das obras de Gil Vicente tinha um teor moralizante, repleto de muito humor, Bem, vamos abrir aqui a apostila na página 5, porque aqui no 2.6 a gente pode ver, conhecer um pouquinho, da obra de Gil Vicente, tá? Então, Gil Vicente foi um autor de transição entre a Idade Média e o Renascimento Cultural, marquem aí. As peças e os temas tratados pelo escritor foram desenvolvidos a partir do teatro medieval, tá? Então, houve ali uma consolidação do teatro português, tá? Defendendo valores religiosos, que por sua vez não almejavam a conversão dos pecadores, nem a difusão da religião. Então, o objetivo das suas peças, não eram a propagação da fé cristã, tá? Não era isso. Era apenas retratar, mostrar, por meio ali da encenação, o retrato do que era a sociedade, dos costumes, dos valores religiosos, tá? De modo a fazer com que as pessoas, vestissem mais uma vez ali a carapuça, e entendessem a mensagem e buscassem por elas mesmas, a retratação, dos seus pecados, ok? Bem, então, continuando aqui, as suas obras, defendiam valores religiosos, não almejavam a conversão dos pecadores, nem a difusão da religião, mas a retratação do comportamento de algumas pessoas em sociedade, que eram facilmente corrompidas, eram corrompíveis pelas vivências mundanas, pelo dinheiro, ok? A sua obra é rica em elementos presentes na sociedade portuguesa do século XVI e mostra, além dos aspectos linguísticos que servem para ancorar os estudos da língua, todas as classes sociais e figuras da sociedade com os seus traços específicos, seus vícios e suas formas de vida. Aqui a gente tem um trechinho do Alto da Barca do Inferno. Vamos ler juntos? Então a gente tem aqui um diálogo entre um anjo e uma personagem chamada Brísida, tá? Então o anjo diz assim: "Eu não sei quem te cá traz." E a Brísida responde: "Peço-vos de joelhos." E aí a gente percebe também o que? A variação linguística. A gente sabe que a língua varia no tempo, aquilo que a gente chama de variação histórica ou diacrônica. Então, quando a gente faz a leitura, de um texto do século XVI, a gente percebe muitas diferenças na estrutura da língua portuguesa, tá? E a gente consegue, inclusive, perceber a evolução de alguns vocábulos. Olha aqui, ó, giolhos, que foi transformado em joelhos,
sofreu algumas alterações fonéticas, né? Houve a queda desse I, né? E aí a gente tem joelhos, né? E joelhos, tá? Bem, cuidais que te trago piolhos, anjo de Deus, minha rosa. Eu sou aquela preciosa que dava as moças a molhos, a que criava as meninas para os cônegos da sé. Passai-me por vossa fé, meu amor, minhas boninas, margaridas, né? Olhos de perlinhas finas. E eu sou uma apostolada, angelada e martelada, e fiz coisas muito divinas. Santa Úrsula não converteu tantas cachopas como eu, né? Meninas, raparigas. Tá? Então a gente percebe que há aqui um diálogo que remonta ao quê? A ideia da prostituição. Tá? Então, nessas peças, né, eram retratados, então, todas essas questões sociais ligadas à prostituição, aos vícios, aos desvios morais, né, aos pecadores, né, aos pecados, tá? E tudo com muito humor, tá? Mas de maneira que as pessoas se reconhecessem ali e pudessem se retratar, ok? Bem, dito isso, né, o período em que o teatro português ali se desenvolve, então, com Gil Vicente, é denominado humanismo e é uma espécie de transição, como nós vimos aqui no conteúdo da apostila, entre o trovadorismo e o classicismo. Já o classicismo, né, é um movimento cultural que faz parte do renascimento cultural europeu, tá? Como o próprio nome sugere, né, classicismo, né, a sua proposta era o quê? Um retorno às formas, né, à temática da antiguidade clássica. Então era o resgate da estética clássica, tá? Bem, quando a gente fala em classicismo, antiguidade clássica, a gente está falando de Grécia e Roma, né? A gente está falando do período de apogeu, né, de Grécia e Roma, tá? Então, este é o período também, nós não podemos esquecer, das grandes navegações. Então, é o período em que Portugal se lança ao mar, dá início ao processo de expansão marítima, que resultou na colonização de vários povos, inclusive, né, o nosso povo aqui no Brasil, tá? Isso gera, né, esse sentimento de conquista, de desbravamento, de se lançar ao mar, de ser o pioneiro na expansão marítima, gera um afã, uma áurea de descobridores, né, de dominadores, um sentimento nacionalista exacerbado, né, que acompanha o povo português por muitos e longos anos, né, e que se reflete, obviamente, na literatura. Literatura e sociedade, né, caminham lado a lado, porque a literatura, assim como as artes, né, como um todo, a música, as artes plásticas, a pintura, a dança, né, elas são feitas por homens e para homens, né? E os homens são diretamente afetados pela cultura, pela sociedade na qual estão inseridos, pelo momento histórico. Então a literatura costuma acompanhar esse momento, tá? Nesse sentido, né, Camões tem um papel muito importante para a sociedade portuguesa, é considerado até hoje, né, o maior escritor da literatura portuguesa, tá? E ele tem um grande papel na perpetuação da cultura do povo português, uma vez, né, que na sua obra, Os Lusíadas, né, que é a sua obra mais famosa, ele registra esse sentimento e os grandes feitos dos portugueses, tá? No entanto, em uma das passagens de sua obra, tá, é apresentado um olhar crítico também em relação a esse nacionalismo exacerbado que centralizou todos os esforços nas navegações, no processo de expansão marítima, de colonização. Essa crítica, né, se evidencia na figura do velho do Restelo, tá? Que é um personagem ali da epopeia que aponta essa vaidade, essa cobiça travestida de nacionalismo e acusa os navegadores de não perceberem que por conta dessa vaidade, desse orgulho, dessa busca por fama, por dominação, tá? Muitas mães perderam seus filhos, muitas esposas perderam seus maridos, muitas famílias em Portugal estavam sendo destruídas, né? E Portugal estava, na verdade, sangrando, né? Quantas lágrimas, né, dessas mães, dessas mulheres,
né, não foram derramadas ali por conta, né, dessa ilusão, né, de dominação, de fama, de honra, né? Bem, vamos aqui para a apostila na página 6, que traz um pouquinho pra gente do classicismo e também da obra de Camões, tá? Então, como nós vimos, a literatura produzida durante a época do Renascimento é denominada classicismo, tá? Teve como fonte de inspiração esse período, né? Alguns autores italianos, né? Por já estarem sendo influenciados por essa cultura clássica, então marquem aí, né? Então, influência de Dante, Boccaccio, Petrarca, tá? O período do classicismo tem como contexto histórico mudanças sociais, culturais, religiosas muito profundas na sociedade medieval. Marquem aí, pois é quando ocorrem fatos decisivos que provocam o declínio da Idade Média e dão origem à Idade Moderna. Então, o classicismo marca justamente essa passagem da Idade Média para a Idade Moderna, que vem junto com o renascimento cultural. Então, é uma mudança realmente de mentalidade do povo europeu. Tá? Então, muitos embates mudaram a visão de mundo, a visão do homem, sobre o mundo e sobre si mesmo. A religião e a presente, me perdi, a religião e a vida. Essas transformações deixaram marcas que estão presentes até o dia de hoje. Então a fé é substituída pela razão, o homem se torna o centro, né, do universo, aquilo que a gente denomina antropocentrismo. Então o teocentrismo, né, dá lugar ao antropocentrismo. A Terra deixa de ser o centro do universo, surgindo então aquela teoria, né, do heliocentrismo, né, divulgada por Copérnico, tá? E também ocorrem as navegações, como nós vimos, os descobrimentos, a formação dos estados modernos, né, a reforma, o surgimento de uma burguesia local. Então são muitas transformações, né? A passagem da Idade Média para a Idade Moderna traz esse movimento de renovação cultural, social, política, econômica, tá? E isso, né, se reflete ali numa retomada, né, na literatura portuguesa, numa retomada dos ideais clássicos, estéticos, né, da antiguidade clássica, tá? Então, marquem aí também as principais características do classicismo são antropocentrismo, racionalismo, paganismo, então influência dessa cultura greco-latina, sensualismo, neoplatonismo, né, então essa idealização amorosa, universalismo, busca pelo equilíbrio e forma, que eram ideais também da estética clássica, ok? Né, esse sensualismo é muito percebido, né, quando a gente se depara com as artes plásticas, né, renascentistas, os quadros, as pinturas da época do Renascimento. Há sempre um apelo sexual, sensual, né, nessas obras, tá? Luís Vaz de Camões, 2.8 aqui da apostila, página 6. A principal característica do gênero lírico é a subjetividade, que é estruturada pelos sentimentos, recordações, desejos. Através dos poemas, o autor demonstra suas emoções mais profundas, transpassando aquilo que pode ser expresso pela poesia e musicalidade, tá? Pulando aqui, né, para o finalzinho desse primeiro parágrafo. Dessa forma, as características do drama, do lírico e do épico podem estar presentes no mesmo texto, como ocorre em Os Lusíadas de Camões. Então, há, né, na obra de Camões, Os Lusíadas, características dos gêneros épico, lírico e dramático, tá? Trata-se de uma epopeia. O que é uma epopeia? O que é uma poesia épica? É uma narrativa feita em versos, marquem aí na apostila, num longo poema. Então, se vocês forem ver, né, os Lusíadas, desse tamanho, parece uma bíblia. Essa é uma característica da epopeia, né? São poemas longos, tá? Né? Então, uma narrativa ali feita em versos, cuja característica principal é exaltar as qualidades de um herói, de um povo, de um protagonista, né, de fatos maravilhosos, históricos, tá? A palavra epopeia vem do próprio grego, né? Epos significa canto. Também é notável nos textos a participação do sobrenatural, da vida dos humanos, ok? Então, os Lusíadas, né, são uma narrativa que traz, né, que registra os grandes feitos dos navegadores portugueses, ok? Bem, dito isso,
essa videoaula já está muito longa, vamos finalizar a nossa aula por aqui. Vou pedir que vocês leiam com calma o conteúdo aqui da apostila do capítulo 2 e vou deixar no final do vídeo dever de casa e atividade devolutiva. Tá bom, gente? Printem também as informações deixadas aqui no vídeo, tá? Para que depois vocês copiem no caderno ou possam estudar pelos próprios prints, porque como eu disse para vocês, né, as questões de literatura que são cobradas no vestibular não são muito profundas, tá? Elas exigem um conhecimento muito raso, né? Na maioria das vezes, principalmente o modelo Enem de prova, tá? De cada um dos movimentos literários, de cada um dos períodos de desenvolvimento da literatura, das principais obras, né? Lusíadas é uma delas, por exemplo, tá bom? Beijo enorme pra vocês e até a próxima aula. Tchau!